Ah, Então, vamos aqui começar a nossa apresentação. É... Começar por aqui. Primeiramente, sou o aluno João Luca, né? E essa é uma apresentação sobre convexidade geodésica e convexidade P3. Alguns resultados, principalmente para convexidade geodésica, e jogos tipo Maker and Breaker nessas duas convexidades. É... Só para relembrar, um jogo tipo Maker and Breaker funciona da seguinte forma. Eu tenho dois jogadores, o Maker e o Breaker, e o Maker basicamente ele quer construir algum conjunto, enquanto que o Breaker ele quer é, impedir ao máximo essa construção desse conjunto. E claro, esses jogos se dão normalmente em grafos, pelo menos aqui no nosso contexto, em grafos. Eu não estudei outros tipos de jogos ainda, mas eu acho muito interessante que eu quero fazer isso no futuro. E por enquanto eu vou estar me concentrando em grafos aleatórios daqueles de modelos de Erdős-Rényi. E aqui são as referências que eu usei. Eu usei também outra referência mais pra frente, que eu coloquei depois que eu fiz esse estudo inicial. E eu começo com a análise estatística, né? Já que eu tô lidando com grafos aleatórios, a análise estatística se faz nessas áreas. Eu digo aqui como foi que eu fiz. Eu peguei dois intervalos para N, para ver se mudava, e também três intervalos para P. E cada experimento eu repeti 10 mil vezes, ou seja, para cada tupa. E eu encontrei esses resultados aqui. E o que eu concluí é que nessa faixa de probabilidades, e eu também testei para probabilidades até menores, perto de zero, existe uma certa concentração do Whole Number na convexidade geodésica. Inclusive, vale a pena lembrar que eu estou me referindo a Whole Number, mas é porque eu sempre tenho esse truquezinho na minha cabeça de que, na verdade, eu quero me referir ao conjunto crítico da envoltória convexa na convexidade P3. Quer dizer, na convexidade geodésica e também na convexidade P3. E esse é basicamente aquele conjunto que, ou melhor, aquele subconjunto do grafo, que quando eu aplico uma função, é, aquela função, aquela função i, a função de caminho, é, ele retorna o conjunto de vértices do vértice. Ou seja, se eu aplicar a função de S nela, eu tenho que o meu I de S é igual ao meu VG. Beleza, só que esse padrão de, de centralização em torno da média, ele não serve para todos os valores de probabilidade no meu modelo de Erdős-Rényi. E, inclusive, isso é uma coisa que eu achei bem curioso, é que quanto mais próximo eu tenho a minha probabilidade de um, é, a função simplesmente salta de valor para n. Enquanto se para certos valores, por exemplo, 0,9, 0,95 até, a minha função ela tende a ser um whole number que ele tende a cair. Quanto mais próximo eu tenho esse p de um, ou seja, 0,99, 0,99999, enfim, essa função ela dá um salto abrupto. Ou seja, ela dá saltos e ela não é contínua em torno de todo o intervalo 0 e 1. Ela não é contínua. O motivo disso eu explico aqui, ó. Eu achei interessante e o suficiente para trazer para cá que quando eu tenho uma probabilidade alta, eu também vou ter um índice de clustering alto. E esse índice de clustering vai, querendo ou não, ele vai causar com que haja vértices simpliciais pendentes. E dependendo de como, assim, da própria, é uma questão não determinística, né? Se eu tenho tais vértices pendentes e eles não são absorvidos pelo clique, naturalmente eu vou ter um whole number baixo. Agora, se todos são absorvidos pelo clique, o meu whole number ele vai ser exatamente o tamanho do meu grafo. Ou seja, porque ele vai ser o whole number de um grafo completo, já que eu tenho só clique. E também é um resultado bem conhecido de
desse modelo de GNP é que normalmente a maioria dos cliques eles vão ter um valor uniforme. Por exemplo, a maioria dos cliques num grafo GNP eles vão ter, por exemplo, vão ser Q-cliques. E os cliques que não são cliques normalmente estão dentro de um Q-clique. Ou seja, para valores de Q menor do que um certo. Para valores de K menor do que Q, por assim dizer. E aqui eu faço o esboço dessa prova, que não é difícil, também eu não vou me prolongar nela, porque não acho que seja tão importante. Aqui, munido desse Teorema 1, que eu encontro no meu livro, no Combinatorial Games Tic-Tac-Toe Theory, ele diz basicamente que se eu tiver um grafo planar, então eu tenho uma estratégia para o jogador maker ganhar. Ou seja, uma estratégia vencedora. Vale a pena lembrar que esses teoremas, eles são todos proposições existenciais. Eles não dão estratégias explícitas, eles não constroem uma estratégia, por assim dizer, mas eles provam que existe uma. E também eu sublinho aqui garantida. E também não quer dizer que grafos que não sejam planares, eles não vão ter estratégias vencedoras para o jogador maker. Afinal, tem um jogo mais pra frente nesse livro que ele chama de jogo de clique, e a maioria dos cliques eles não são grafos planares. E aqui, já que pelo menos eu tenho essa afirmação de que é, todo grafo planar eu vou ter uma estratégia vencedora para Maker, apesar de eu não saber qual, eu fiz aqui uma procura na literatura para eu estimar quantos grafos planares tem e para ser uma proposição também que que pelo menos dê uma ideia fraca de quantos grafos no mínimo a gente tem, ou seja, um bound inferior de quantos jogos o Maker pode ganhar. E esse bound ele é dado por essa estimativa aqui, ó. Deixa eu aproximar a tela. Que é exatamente a estimativa de grafos planares, dado um n fixado. E aqui eu tenho essa constante, e esse g, que é a parte mais importante disso, ele é, é uma constante analítica que eu encontro a partir de métodos de basicamente achar a singularidade. Aqui eu volto aqui essa parte de como achar o gênero. Aqui, ó, enfim. Então a gente tem esse bound inicial de quantos grafos, dado um n fixo, de quantos grafos o maker ele tem uma estratégia vencedora. Aqui também, para p igual a 0,5, fiz, eu tentei bolar uma taxa de quantos grafos são planares, dada essa probabilidade de conexão de arestas, e um n variante. E é, vale observar que essa taxa de grafos planares ela cai abruptamente também. Eu acho que para n maior do que 5 em grafos aleatórios, praticamente todos os grafos que têm um n maior do que 5 com essa probabilidade, eles são não planares. Que essas são duas equações de fronteira para Maker no jogo de convexidade geodésica. E nessa seção 2 eu vou usar muito do Teorema 1.2 do livro. E, claro, também, como o Teorema 1.2 do livro ele necessita de um primeiro momento, eu pesquisei na literatura e também perdi muito, muito, muito tempo tentando estimar esse primeiro momento, só que eu aprendi a como estimar esse primeiro momento a partir de um algoritmo. Pelo menos disso ele serviu. Eu posso construir agora uma heurística e imitando a prova que eu deixei mais abaixo aqui, eu posso também pegar o primeiro momento para outras convexidades, por exemplo, a monofônica ou uma P3 estrela, enfim, porque é um método bem legal para pegar primeiros momentos. E
Como você pode ver aqui, ó, nesse livro do Tic-Tac-Toe Theory, ele usa muito do primeiro momento para afirmar essa desigualdade aqui. E cumprindo com essa desigualdade, de acordo com o Teorema 1.2 do Combinatorial Games, eu garanto uma vitória, ou melhor, uma estratégia vencedora para o Maker. Sempre naquele estilo. Eu garanto a existência, eu não digo qual. E é isso. E para isso eu preciso tanto de um modelo para dizer quanto é o meu rule number para aquele jogo naquela convexidade, quanto qual o primeiro momento do rule number, ou seja, quantos conjuntos críticos eu tenho num dado grafo. E aqui eu encontro com o meu paper, quer dizer, com o paper que eu referenciei na referência 1. Esse aqui é um, é um modelo de quanto é o rule number, ou seja, o quanto é o número crítico que eu vou infectar todo mundo, para grafos aleatórios. E ele é mais ou menos isso aqui, ou seja, ele está a odd 1 de log B de n, ou melhor, de log de n na base B, em que B é 1 sobre 1 menos P. E esse aqui é o meu primeiro momento de grafos, de subgrafos críticos, ou seja, aqueles grafos que, quando eu aplico a função intervalo neles, eles me devolvem o próprio V de G. E se o senhor, se o senhor dar uma olhada aqui na explicação dele, ó, eu não percebi na hora, mas depois eu li com mais cuidado. E esse, esse, essa cota superior para o primeiro momento, ela também serve como cota superior para a convexidade P3, não só para a geodésica, que era o que o cara estava aqui tentando provar. Então, usando disso, eu posso substituir o F nesse conjunto, quer dizer, nesse teorema 1.2. Aqui, essa vai ser aqui a minha estimativa para F. Eu sei que, como é uma cota superior, eu vou estar superestimando esse valor aqui, mas tudo bem, eu posso superestimar porque é uma desigualdade em que o sinal de desigualdade está para o lado direito, né? Não tem tanto problema. E, em particular, eu estou tentando usar dessa desigualdade mais simples aqui, e essa desigualdade eu posso usar dado que eu tenha é, poucas poucas interseções entre os meus rule sets. Ah, isso aqui, todos os resultados levam em conta P igual a 0,5. Ah, isso aqui é um pequeno erro meu, eu devia ter refeito antes, mas os resultados são mais gerais que P0,5, só que em algumas horas eu faço afirmativo sobre o valor de N, em que é explicitamente levando em conta P05, mas eu não deixo isso. Quer dizer, é implicitamente levando em conta P05, só que eu não deixo isso explícito. Mais pra frente eu vou ter que dizer aonde eu faço isso. Ah, e aqui eu faço uma prova mostrando que a maioria dos conjuntos, é, a maioria dos conjuntos que são conjuntos de envoltória convexa, eles tendem a não se intersectar na medida que n tende ao infinito. Isso independente da probabilidade. Claro, tem que ser uma probabilidade diferente de 1 para dar certo. E aqui eu faço a prova disso. Basicamente, eu uso do primeiro momento e da suposição que me é garantida pelo modelo de Arsenide, que pertencer a um conjunto é independente de pertencer a outro conjunto. Ou seja, se V pertence, seja S grande, a família de subconjuntos que são conjuntos de envoltória, V pertence a S1,
ele é independente do fato de V pertencer a S2. Tudo bem? E daqui eu uso o primeiro momento para saber mais ou menos quantos. Só que é o primeiro momento para saber quantos conjuntos, ou seja, quantos conjuntos se intersectam. Então estou tentando calcular o primeiro momento de quantos conjuntos, ou seja, da quantidade de interseção de subconjuntos que são conjuntos de envoltório. E eu mostro que quando n tende ao infinito, esse primeiro momento tende a zero, porque a probabilidade de se intersectar, de dois conjuntos quaisquer se intersectarem, ela, ela tende a zero também. Ou seja, a probabilidade da intersecção ser vazia, ela tende a um, que é o que eu provo aqui. A probabilidade de intersecção ser vazia tende a um. E aqui eu uso as aproximações de Stirling e tal. Nessa parte aqui. Eu uso também o resultado do paper. E daí eu mostro que a probabilidade da intersecção ser vazia, ela tende a um acidoticamente. Então, munido disso, eu posso. Aqui eu uso a Chebyshev, né? Munido disso, eu posso usar aquela expressão. Cadê ela? Aquele teorema, ou melhor, aquela aproximação do teorema 1.2, que me diz que eu posso simplesmente, para saber em qual N eu tenho uma estratégia vencedora, pelo menos, eu posso simplesmente fazer esse tamanho de f é maior do que 2n menos 3 vezes v, que é a aproximação que eu quero usar, que eu deixo aqui, ó. Eu, eu deixo claro bem aqui. Em média para n maior do que 3, essa aproximação é válida. Aqui eu devia ter explicitado que é para p igual a 0,5, n maior do que 3, essa aproximação é válida. Para um p qualquer, esse n ele vai ser maior do que alguma constante que depende de n, né? E aqui eu mostro que, tipo, para p igual a 0,5, na maioria das simulações que eu fiz, eu acho que eu fiz, poxa, eu fiz muitas, 30 experimentos. Normalmente, quando n é 13, eu tenho quase nada de intersecção entre dois conjuntos. Tipo, isso aqui também é. Isso aqui também não. É para n maior do que uma constante qualquer. O 13 aí está simplesmente por causa de distração. E outra coisa, eu tive um pequeno errinho nesses cálculos aqui. Apesar desses cálculos estarem. Não tem erro de cálculo aqui, eu errei quanto ao valor de n. Porque aqui no meu teorema 1.2, deixa eu mostrar aqui para quem estiver vendo o vídeo. No meu teorema 1.2, ele fala, o que é que o teorema fala? Ele fala que esse n se refere à cardinalidade de hiperarestas, beleza? Só que essa cardinalidade de hiperaresta, eu estou pensando, poxa, eu estou fazendo um grafo, então a cardinalidade de uma hiperaresta de um grafo, já que, ou seja, de uma aresta é 2, já que toda aresta ela possui dois vértices. Só que não, esse n ele se refere a hiperarestas entre conjuntos ganhadores, ou seja, no meu contexto, entre conjuntos de envoltória convexa geodésica. Então, na verdade, o que se é certo aqui é substituir esse n pelo tamanho estimado do meu RU7 mais um. Mais para baixo, nessa página aqui, ele fala disso aqui, ó. Bá, 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 bá. Onde é que ele tá, cara? Ele fala. Tá aqui, ó. Esse N eu substituo por K mais um, onde K ele é o tamanho da estimação do meu RU7. Tudo bem?
Então tá errado, apesar de estar errado essa inequação, é um errinho besta e dá pra refazer ela tranquilamente e botar ela em termos de uma expressão. Posso mandar depois isso pro senhor e não tem problema nenhum. Não vai demorar muito também. E acontece que o problema dessas inequações de fronteira é que normalmente, pelo menos para p's muito perto de algum dos extremos do intervalo, é, essas inequações dão overflow. Quando eu tentei resolver elas com cálculo numérico. Então, é bem difícil. Isso aqui, esses resultados aqui, eles são levando em conta o meu erro lá de que eu substituí o n, eu confundi os n's por 2 quando eu não deveria ter substituído o n por 2. Na verdade, o meu teorema 1.2 ele poderia ser muito bem substituído no caso de para jogos em conjuntos RU. Esse n aqui ele viraria, no caso da convexidade geodésica, log de n na base b, mais um. Então, essa inequação aqui seria f sobre v, log de n na base b, mais um menos 3, ou seja, log de n na base 2 elevado a log de n na base b, menos 2, vezes esse delta 2 de f. Que no caso, como eu tô querendo conjuntos com n muito grande, o suficientemente grande, eu posso aproximar por isso aqui, já que vale que a maioria dos conjuntos de Voltória, eles vão ser disjuntos. Hum, Desculpa. Outros resultados também foi sobre o tempo médio dos jogos. E eu tanto encontrei resultados. Ah, esses resultados estão certos. É só fazer uma substituição e usar o teorema, eu acho que é 1.4 do livro, que a gente tem mais ou menos uma estimativa dos tempos médios até o Maker ter uma vitória. Eu não, eu não, eu não adaptei nenhum teorema de Selfridge para estratégia de breaker, mas isso não vai dar trabalho nenhum, posso adaptar depois, não tem problema. E aqui tem o resultado da complexidade P3. Eu já disse, eu não coloquei aqui, mas eu já disse que a mesma estimativa, já que essa estimativa de primeiro momento para conjuntivoltória geodésica, ela basicamente funciona porque ela leva em conta que a maioria dos grafos aleatórios eles têm diâmetro 2. Isso realmente é provado, é um fato bem conhecido e tal. E se isso é verdade, aquela expressão lá do começo, que está no paper linkado 1, ela também é uma cota superior para o primeiro momento de conjunto de Voltória convexa na convexidade P3. Porque pelo mesmo motivo que vale para a convexidade geodésica. Então, dá para escrever também as equações de fronteira para a convexidade P3, usando o teorema 1.2. Não é difícil fazer, eu ainda vou fazer isso. E normalmente vai me custar uma tarde só para desenvolver essas expressões. E eu posso mandar também, mas por enquanto está aqui o tempo médio, ou melhor, o menor tempo, na verdade, o mínimo de jogadas, desculpa, para que o Maker ele tenha uma vitória nesses grafos aqui, que é, no caso são grafos Biconnect de diâmetro 2, ou seja, sempre estou usando o fato de ter diâmetro 2 para facilitar isso. E esse CG aqui é o menor, é o é, a menor é a cardinalidade do corte mínimo de vértice. E esse aqui é outro resultado para grafos Biconnect de diâmetro 2.
para Maker. Tem mais resultados ainda, só que são mais triviais. Isso aqui eu falei. Outras coisas que eu estou tentando também é reproduzir o algoritmo, a heurística de jogos que o livro fala para, para tentar meio que medir o tempo médio de um jogo e ver como a probabilidade ou outros parâmetros dos grafos influenciam esse tempo médio, ou seja, quem ganha. E, sei lá, tentar é, ter uma distribuição para esse tempo médio e ver como também esses parâmetros dos grafos aleatórios eles influenciam quem ganha, não só a quantidade de jogadas. E eu estou fazendo isso nesse momento com esse código aqui. E outra coisa que eu também pretendo fazer é testar outras formas de jogos e continuar provando teoremas para convexidade P3 e geodésica. Tem mais teoremas sobre existência de certas estratégias que dá para provar em outros capítulos, que é simplesmente eu pegar resultados que eu já conheço e adaptar. Além disso, eu preciso também, ou seja, eu quero fazer uma heurística ou adaptar alguma heurística para a convexidade monofônica e a partir disso eu tenho uma ideia de mais ou menos qual seria o primeiro momento de conjuntos de uma teoria convexa nessa convexidade. Não, ou seja, na convexidade monofônica. E tendo esse primeiro momento, eu de novo vou usar o teorema 1.2, eu vou poder usar o teorema 1.4, eu vou poder adaptar mais e mais resultados para essas convexidades, para a gente ter, para a gente ter essas provas de existência de estratégias para esses jogos em convexidades diferentes. Além de que eu posso também trabalhar jogos que sejam mais enviesados, ou seja, que, por exemplo, o Maker possa fazer mais jogadas, ou o Breaker possa fazer mais jogadas, e ver como é que isso afeta. Também tem teoremas disso aqui, que usam os parâmetros que eu já usei aqui, que eles mostram como afeta as estratégias, ou seja, ou melhor, a existência de estratégias. Basicamente é isso, desculpa qualquer coisa, porque eu não estou acostumado a fazer apresentações assim, então acho que não ficou da melhor qualidade. Mas é isso, um abraço e eu pretendo mandar mais coisas dessa adaptação de resultados. Eu acho que logo, logo pode ter bem mais. Abraço.